Boa noite a todos. Nessa chuva abençoada, nós iniciamos o nosso estudo, um tema que nos traz uma reflexão. O que é Deus? Ou o que é Deus? Podemos usar o artigo ou simplesmente que é Deus. O Dr. Décio Biandoli Júnior disse que se tornou espírita a partir do momento que ele leu a primeira questão do Livro dos Espíritos. Aliás, quando ele leu a pergunta: que é Deus? Observemos que um M faz a diferença. Se nós perguntássemos, ou se Allan Kardec perguntasse quem é Deus, ele teria características humanas, características passageiras, efêmeras, características de matéria, e Deus não é matéria. Então, o que é Deus? E a resposta, obviamente, não é menos inteligente. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa. A ciência trabalha com causas e efeitos. A ciência se fundamenta na pesquisa, na observação, e ela, logicamente, não admite o acaso. Para tudo existe uma causa, porque quando nós dizemos acaso, o prefixo a indica negação. Acaso, nós colocamos aqui o acaso, a negação da causa. Caso, casualidade, causa. Acaso é a ausência de causa. E não há ausência de causa em nada que nós observamos. Para tudo existe uma explicação. Se nós ouvirmos um tiro e um pássaro que cai, né, Bibi? É o que nós comentávamos. Se nós ouvirmos um tiro, um pássaro que cai, nós simplesmente ouvimos o tiro, o pássaro caindo, nós vimos, mas não localizamos o atirador, mas sabemos que ele existe. Da mesma forma, é o universo. Qual dentre nós, qual ser humano, qual cientista, qual doutor ou pós-doutorado em qualquer ciência teria condições de criar o universo? Tudo que não é obra do homem é obra divina. É a questão número 4 do Livro dos Espíritos. É a prova da existência de Deus. Se nós queremos uma prova, basta observarmos a natureza, a vida. O que não é obra do homem é obra de Deus. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Deus é eterno. O que significa ser eterno? Deus não teve começo, não teve princípio e não terá fim. Se Deus tivesse tido um começo, ele teria surgido do nada, ou alguém o teria criado e ele deixaria de ser Deus. Então ele é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Nós somos imortais. O Espírito é imortal. Ele teve um começo, mas não terá fim. Nós fomos criados por Deus. Tivemos começo. Não sabemos
quando foi esse começo. Aliás, cada um de nós teve um começo. Cada um de nós. Deus continua criando espíritos, porque existem mundos e mundos. O universo não é esse grão de areia, a Terra, onde nós vivemos. O universo é incomensurável. O universo é ilimitado. E assim, tal qual a Terra, existem muitos outros mundos habitados, com espíritos criados por Deus, alguns em estágio mais avançado que o nosso, e outros em estágio mais atrasado. Porque existem os mundos primitivos, e a Terra já saiu dessa condição. Aliás, nós já estamos passando da segunda condição, que é planeta de provas e expiações, para mundo de regeneração, que é um terceiro estágio. E os mundos são divididos em 5 estágios. Os primitivos são os primeiros: provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos, que é a condição máxima, onde estão os espíritos que já chegaram à perfeição. Todos nós chegaremos a essa perfeição. Nós já avançamos na senda do progresso, porque nós saímos dos mundos primitivos, condição já vivida na própria Terra. Se nós pensarmos no homem da caverna, no homem que se assemelhava ao bruto, que tinha o corpo peludo, que vivia como um animal feroz na selva, era o mundo primitivo. Hoje nós nos encontramos nesse segundo estágio, a caminho do terceiro, mas ainda falta muito para chegarmos à perfeição. Então, não nos esqueçamos, nós somos as criaturas, Deus é o Criador. Jesus é também criatura. Por quê? Jesus foi criado por Deus. Então, Deus, Jesus e os bons espíritos. Jesus é o responsável pelo nosso planeta, desde a sua origem, desde que a Terra começou o seu processo de formação através dos milhões de anos. Foram milhões de anos para que a Terra se formasse, tal qual a ciência nos apresenta. Logicamente, muitos pontos ainda serão melhor estudados, ainda serão reformulados, mas todas aquelas eras geológicas, que os estudiosos descobriram através da observação, têm fundamento, porque Deus não criou o nosso planeta em 6 dias. São 6 longas eras. Então é diferente. Nós precisamos interpretar os textos bíblicos não ao pé da letra, porque aí é por isso que havia esse choque entre a ciência e a religião. Havia esse choque, e a doutrina espírita vem e nos mostra esse novo ângulo, esse processo de formação, através dos milênios ou milhões de anos. Aí vem a Santíssima Trindade ou a Trindade Universal. A Santíssima Trindade é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E
Nessa concepção da Santíssima Trindade, Jesus seria o mesmo que Deus. Não é assim que nós aprendemos lá na igreja? E sem nenhuma crítica, em absoluto, porque eu sempre afirmo que existem princípios abraçados pelo catolicismo, princípios abraçados pelo espiritismo e por outras religiões que nós devemos respeitar. Aliás, nós devemos respeitar as pessoas, as suas concepções. E nós precisamos, acima de tudo, entender que não é o rótulo que nos salva. Não é ser espírita que nos dá o passaporte para um mundo feliz. São as nossas ações, é a conduta, é a transformação moral. Com certeza, dentro da Igreja Católica existem irmãos muito mais adiantados que nós próprios, como existem aqueles mais atrasados, porque assim em qualquer religião. Uma Madre Teresa de Calcutá dentro da Igreja Católica foi um grande exemplo para a humanidade, ninguém pode questionar. Aliás, há pouco tempo, conversando com o Dr. Aguinaldo, ele disse: Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá não precisam mais reencarnar na Terra. Eles já podem reencarnar em mundos mais adiantados. Madre Teresa, da Igreja Católica, Chico, da doutrina espírita. Então, observemos que não é o rótulo. Então, nós estamos aqui analisando ideias e não pessoas, né? Devemos deixar isso muito claro. E respeitar aquele que acredita na Santíssima Trindade. Nós, na questão número 27 do Livro dos Espíritos, encontramos a Trindade Universal. O que é essa Trindade Universal? Deus, o Espírito e a matéria. É diferente, portanto. Deus, o Espírito e a matéria. É a Trindade Universal. Porque o Espírito é diferente da matéria. E Deus é diferente de tudo isso. Porque Ele é o Criador. Ele não teve começo, nós tivemos. Na condição de espíritos, nós tivemos começo, porque Ele nos criou. Em que momento nós não sabemos, mas Ele é o Criador. Então Jesus não é Deus, Jesus é Filho. Jesus foi criado por Deus, é o Espírito já evoluído. Desde que a Terra se iniciou, Jesus é esse Espírito evoluído. Aí fica uma pergunta: se Jesus participou do processo de formação da Terra como engenheiro de Deus, se Ele desde a origem é o governador geral do nosso planeta, então Jesus já foi criado perfeito? Não. Jesus foi um criado simples e ignorante como nós, logicamente muito antes, que Deus sempre criou os espíritos, sempre criou. E Jesus teve muitas reencarnações em outros mundos até chegar à condição de espírito perfeito. E na condição de espírito perfeito, Ele é o governador geral do planeta Terra, desde a sua origem até os nossos dias, e continuará sendo. Assim como existem outros governadores gerais
de outros mundos igualmente habitados. Tal qual a Terra, muitos outros mundos habitados. Então, muitos outros Cristos de Deus, muitos outros espíritos evoluídos governando esses outros mundos. E, logicamente, tendo os auxiliares. Jesus tem os seus auxiliares. E de vez em quando, um reencarna entre nós, como uma Madre Teresa de Calcutá, Gandhi na Índia, o Chico Xavier e muitos outros, que dão um grande impulso ao avanço do planeta. São os auxiliares de Jesus, são aqueles que trabalham para o progresso do nosso planeta e de toda a humanidade. E nós, na condição em que nos encontramos, também participamos desse processo de ajuda ao avanço do planeta, ao progresso do nosso mundo, cada qual contribuindo da sua maneira, não importando qual seja a sua posição, a sua condição social, todos nós contribuímos para o progresso do planeta, para que haja equilíbrio. Muitas vezes nós promovemos também o desequilíbrio, é verdade, mas isso é necessário para que nós possamos aprender com os erros. Porque quando o ser humano chega ao fundo do poço, quando ao fundo mesmo, que não há mais como decair, ele tem que se reerguer, ele tem que sair daquele fundo. Então o homem destrói, o homem corrompe, o homem denigre, o homem promove a desordem, o desequilíbrio, mas tudo isso faz parte desse processo. Nós temos que aprender com o erro. A ganância, nós sabemos, nós estamos observando o que a ganância está gerando, o desequilíbrio ecológico, mas chegará o momento em que a desordem será tal que o homem terá que sair desse fundo do poço. E é a reconstrução. O Richard Simonetti, em uma palestra em Macau, ele disse o seguinte: quando uma casa está abandonada, uma casa sem condições de moradia, sem condições de abrigar, ela precisa ser demolida, ela precisa ser derrubada e um novo alicerce feito, reerguendo paredes, cobertura, enfim. É lá da destruição que surge a reconstrução, e assim em tudo na vida. Então aprendamos com os nossos erros e contribuamos da forma que pudermos para a transformação do mundo, promovendo melhoras. A partir do momento que nós temos consciência de que é preciso buscar o melhor, nós já não podemos cair naqueles erros grosseiros. Se nós já temos condições de enxergar numa amplidão maior, não temos o direito de permanecer em determinados erros. Cometamos outros, por ignorância ainda, mas devagar, através das sucessivas reencarnações, chegaremos à perfeição e conheceremos melhor esse Deus. Como foi lido hoje, Deus é a perfeição máxima. Deus é o ser supremo.
é a causa primária de tudo. Nós temos que chegar a uma perfeição relativa. Por quê? Nós nunca seremos exatamente iguais a Deus. Nunca. Nós vamos chegar a uma perfeição relativa. A absoluta pertence ao Criador. Então é diferente, né? O Décio, esse médico, que é um estudioso da doutrina, e eu sempre cito porque a sua obra, a sua pesquisa é muito séria. Ele, não só na área médica, ele é um professor universitário e médico e um estudioso profundo da doutrina espírita. Então, ele é indicado. As suas obras podem ser indicadas. Então ele disse que quando ele estava lá assistindo às aulas de catecismo, que a mãe sempre foi católica, então ele ouviu da professora que sobre Jesus ser Deus. E ele não conseguia admitir, aceitar essa questão da Santíssima Trindade, de Jesus ser Deus. Como? Se ele é filho, pai e filho, como que ele pode ser o mesmo Deus? Não é? Então, a professora disse a ele: olha, eu vou lhe contar uma historinha. Certa vez um filósofo estava na praia, estava meditando, fazendo uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. Ele queria desvendar, entender o que é a Santíssima Trindade. E ele estava caminhando pela praia, de repente ele avistou um garoto com um dedal. As costureiras, as senhoras sabem, né, o que é um dedal. Com esse dedal, ele ia até o mar, enchia e jogava em um buraquinho que ele havia feito na praia. Ia e voltava. E realizou esse procedimento várias vezes. O filósofo, intrigado, aproximou-se da criança e lhe fez a pergunta: o que você pretende com isso? E o garoto respondeu: eu pretendo trazer todo o mar para esse lugar. Uma criança, a visão de uma criança. O filósofo respondeu: você jamais vai conseguir isso. E o garoto retrucou: você também jamais conseguirá entender a Santíssima Trindade. Diz o Décio: isso foi um cala-boca, menino. Não pergunte mais, não tem explicação, aceite essa verdade e não questione mais. Só que ele, desde criança, sempre foi muito curioso, inteligente. Então, ele calou-se, mas não aceitou como verdade. Como verdade. Por quê? Porque tudo tem uma causa. E essa resposta, nós sabemos que ela nunca deve ser aplicada à educação. Principalmente nos nossos dias, nós temos o dever de, se não responder aos porquês da criança, porque não é sempre que a gente consegue também, responder a todos os porquês, que a gente lance outros porquês para que a criança continue no seu processo investigativo. Um grande erro dos pais é dizer ao filho, à mãe, quando está atarefada: cala a boca, menino, chega de tanto perguntar. É um balde de água fria para a sua curiosidade.
para a autoestima da criança, nós temos o dever de tentar responder de tal forma que ela entenda. E sermos muito sinceros quando nos faltarem meios, quando nos faltarem recursos para uma resposta plausível. Que a gente investigue, que a gente busque, que a gente estimule a criança a perguntar cada vez mais e nunca cala a boca de mim. E nós já fizemos isso, né? Eu acho que hoje como avô, eu já consigo enxergar isso melhor. Mas quando, com 23 anos, né, sendo pai, a gente não enxergava dessa maneira, não é verdade? Os compromissos, a correria, e ali faltava também esse recurso, esse entendimento, né, para estimular sim a criança a perguntar cada vez mais, né? Bom, existe uma teoria que é a do Big Bang, que seria uma grande explosão que teria ocorrido, segundo a ciência, há cerca de 15 bilhões de anos, e seria uma energia acumulada, e que dessa explosão teriam surgido todos os planetas, todos os sistemas, todo o universo desse Big Bang, dessa grande explosão. Big Bang, grande explosão. Big é grande, né? Bang, explosão, grande explosão. Seria essa energia acumulada que após a explosão estaria se expandindo e dando origem a todos os astros existentes no universo. Tudo bem, não precisamos ir contra a ciência, e isso não diminui Deus em nada. Mas quem teria criado essa energia que deu origem à grande explosão? Porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, alguém criou os elementos necessários para essa grande explosão. Ou seria obra do acaso? O nada poderia criar alguma coisa? A ciência não admite o nada como causa de algo no universo. Então, dizem alguns físicos, alguns doutores nessa área, que hoje a ciência está precisando de Deus como essa causa primária de tudo que existe. Então, é lógico que se nós perguntarmos quem fez esse centro, nós sabemos que houve um pedreiro, um ajudante, né? Alguém idealizou, alguém fez o esboço. Quem construiu a casa onde a gente mora? O homem pode fazer tudo isso, mas essa é a causa, não é a causa primeira ou primária, é a causa próxima. Mas quem criou os elementos para essa construção? Quem deu origem ao barro, aos elementos, enfim, a pedra, a água, a tudo aquilo que é necessário para que o homem realize também a sua obra como ajudante dessa grande obra. Nós somos coautores, pequenos coautores, ajudantes de Deus. Nós transformamos o planeta, nós
Quando olhamos uma construção maravilhosa, obra do homem, a gente tem que admitir esse homem como um ser inteligente, capaz de criar aquilo. Mas e a inteligência? Alguém a criou. Deus, esse ser superior, essa causa primária, é o Criador, é a causa primeira. Nós fomos evoluindo, mas Ele nos criou. Esse ser, que é difícil dizer Ele, porque às vezes a gente pensa num homem, e Deus não é um ser humano. Deus é essa inteligência. Deus estaria em tudo, impregnado em tudo, mas não é matéria. Se Ele fosse matéria, Ele estaria sujeito às transformações da matéria, e as suas leis não teriam coesão, as suas leis não teriam estabilidade, e as leis divinas têm estabilidade. E um outro aspecto que não nos permite admitir que o nada poderia criar alguma coisa, ou que o acaso poderia criar alguma coisa, é se nós pensarmos na harmonia que existem nas leis divinas. Nós estamos no planeta Terra, o nosso organismo, essa harmonia, entender os sistemas, as estruturas do organismo humano, das plantas, dos animais, entender a vida na Terra, o Sol, na distância que ele se encontra da Terra, permitindo que haja vida. Se ele estivesse mais próximo, nós não resistiríamos. Então, há um equilíbrio na disposição dos astros no universo, e tudo em perfeita harmonia. Então, a gente percebe que é uma obra, o universo é uma obra inteligente, que não pode ser obra do acaso. Isso em todos os sentidos. Todos os astros existentes no universo, tudo perfeito, surgindo do nada, obra do acaso, com tal perfeição. Se a gente olha uma obra de arte, a gente conseguiria imaginá-la sem um artista? A gente pergunta qual é o artista, quem a fez, e qual é o artista do universo, qual é o Criador, senão essa inteligência suprema, Então ele criou leis sábias, deu a cada um de nós o livre-arbítrio. É um aspecto também muito importante, esse livre-arbítrio, que é, nós fazemos escolhas, o bem ou o mal, o acerto ou o erro. O erro pensado, que a gente erra para aprender, mas que a gente faça do erro uma oportunidade de aprendizagem. Não é desse erro que nós estamos falando, daquele erro consciente. Eu sei que estou errando, mas permaneço no erro. Que a gente erra todo dia, mas nós já temos um certo conhecimento de causa, já não podemos cometer determinados erros. Então, quando vem a colheita, nós não podemos, em hipótese alguma, dizer: Deus se esqueceu de mim. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Nós já compreendemos que somos os artífices de nosso próprio caminhar. Nós construímos o caminho, nós construímos a própria vida. E a dor que muitas vezes bate à nossa porta
é como consequência desses erros, das escolhas que nós fizemos, impensadas muitas vezes, outras planejadas, porque existe o erro planejado, nós sabemos disso. Nós ainda às vezes cometemos esse tipo de erro, sim, ainda é a nossa condição evolutiva, porém, esse erro nós já podemos evitar, já podemos. Então, quando vier a colheita amarga, não podemos reclamar, né, que Deus se esqueceu de nós. Não, Ele criou leis que se cumprem e nós estamos apenas colhendo o que foi semeado. Esse entendimento é importante para que a gente não se revolte, para que nós entendamos a dor como um processo de burilamento, de aperfeiçoamento, como um chamado para que a gente mude o roteiro. Eu aprendi isso também com o Décio, quando ele disse: uma enfermidade inesperada, um problema muito sério, eu preciso rever a minha trajetória até aqui. Hoje a ciência já está admitindo que a mágoa, aquela que você guarda durante anos, aquela mágoa é uma grande geradora de câncer. Então, de repente, uma enfermidade chega para nos chamar a atenção. Olha, preciso mudar o roteiro. Faça uma análise da sua vida até aqui, o que pode ser modificado para que no futuro a gente tenha mais harmonia física, psíquica e social. Porque saúde é um conceito muito amplo, não é só ausência de doença. O conceito de saúde envolve o nosso psiquismo, as nossas relações humanas. Alguém que vive em constante conflito com o semelhante é um enfermo, é um doente. Ele não tem saúde, na verdade, integral. Aliás, nós ainda não temos essa saúde integral, né? Se já tivéssemos uma harmonia completa, nós já estaríamos num estágio mais avançado, mas podemos melhorar a nossa condição psíquica, física e social, né? Através do convívio com o próximo, conosco mesmos. Então fica aí essa mensagem para que nós pensemos nesse Deus como causa, que nós pensemos em Jesus como sendo o Filho de Deus, como nós somos, só que um espírito já evoluído, e a Pai, Filho, o Espírito Santo, os bons espíritos, como eu já disse, uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e muitos outros. Que Jesus nos ampare e nos abençoe e nos dê sempre entendimento para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar e que tenhamos coragem para modificar aquelas que podemos. Quando eu digo isso, eu me lembro do nosso amigo Vando. O Vando sempre dizia isso, né? A gente tenha esse entendimento, e é uma grande verdade, para perceber aquilo que a gente não pode modificar e coragem para modificar aquilo que podemos, e muita coisa pode ser modificada. É uma frase que eu não me lembro na íntegra, mas que ele usava bastante e que é uma grande verdade. Muito obrigado e muita paz a todos nós.